Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite. Estamos aqui ao vivo na segunda live do dia, né? Fizemos a primeira live sobre o BBPO e agora eu trago o Elton Araújo, que é o Portfólio Manager da Mogno Capital, para a gente falar um pouquinho sobre crédito, sobre o MGCR, que é o fundo de crédito high yield, high grade da Mogno, né? Aliás, a gente tem que começar a ver se acha um outro nome, né? Esse negócio de high yield, high grade vai ficando cada vez mais confuso, né? Mas, enfim, a ideia é que a gente possa bater um papo aqui, temos pelo menos aí uns 5, 6 temas bem importantes para a nossa indústria, e o Elton está bem preparado aí para responder a todos esses pontos. Elton, seja bem-vindo. Obrigado, professor, obrigado aí a oportunidade para a gente estar falando aqui do fundo e falando um pouco dessa indústria que vem crescendo tanto aí e dando uma oportunidade de muita gente estar ingressando no mundo de fundos imobiliários. Maravilha. Leve meu abraço a Daniel Caldeira, ele sempre muito ativo, inclusive aqui no canal FIS.com.br. Essa live, inclusive, está sendo transmitida simultaneamente para o canal da Suno, para o canal do FIS e para o canal Professor Baroni. Mas vamos trabalhar, vamos em frente, temos vários pontos a serem levantados. O primeiro deles, eu não poderia começar diferente, né? Que é a questão do balanceamento de indexadores dentro do portfólio do fundo. Hoje vocês são basicamente direcionados a CDI e IPCA. Sem querer adiantar a segunda pergunta, mas por que vocês fizeram essa composição aí entre inflação na veia e juros? Professor, acho que é muito importante o cotista entender que esses fundos, eu sempre brinco, que eles são um fundo de CRI, ele é um transatlântico, né? Porque os papéis dentro da carteira, eles são bastante líquidos. Então, para você mudar o direcionamento de uma carteira já estabelecida, é muito difícil. Então, você demora para ir trocando os papéis. Então, dependendo do movimento de juros ou movimento de inflação, para você adequar ele para a melhor rentabilidade do fundo, isso é demorado. Os papéis são ilíquidos, as estruturações, às vezes você demora 2, 3 meses num processo de estruturação de novo papel. Então, na nossa visão, é interessante os indexadores. Você consegue fazer algum ajuste fino ao longo do período, mas você trocar realmente o perfil da carteira como um todo, da noite para o dia, é impossível nesse tipo de segmento pela liquidez do papel. O que a gente faz muito também aqui dentro é parte da nossa carteira, ela está alocada em FIIs de CRI também. Então, ali eu tenho uma agilidade melhor, onde eu consigo alocar num fundo onde eu sei que ele já tem uma carteira exposta mais a CDI ou exposta mais a IPCA, então eu consigo me recolocar de acordo com o que a gente tem de previsão de fluxo e de previsão de movimento aí da indústria e dos indexadores nesses dois sentidos, né? Muito mais fácil fazer isso num segmento de FII, que é líquido, eu tenho secundário, do que de CRI. Mas mesmo na própria carteira de CRI, a gente gosta de um balanceamento também. Maravilha. Bom, por que a gente começou por essa pergunta? Porque a segunda agora, inevitavelmente, invariavelmente, a gente vai ter que tocar no assunto de IGPM. Mas antes de te passar a bola sobre esse assunto, eu quero fazer um destaque, porque assim, 90% do mercado investe há menos de 2 anos, né? E essas pessoas não viram, por exemplo, abril de 2017, maio, junho de 2017, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Praticamente aí 9 meses de IGPM acumulado negativo. Menos 0,37, menos 1,30, menos 1,96, chegou a bater em agosto de 2017 no acumulado menos 2,57. Então, olha que curioso, né? Agora nós estamos no acumulado em 31,52, em pleno agosto de 2021, mas é exato 4 anos atrás, ou seja, nós estamos falando de 40 anos atrás. Há 4 anos atrás, nós tivemos no acumulado aí negativo 2,5. Então, a pergunta é a que eu faço para você, e nessas horas, a minha opinião, raras as vezes eu sou radical, mas com relação a esse tema, eu gosto de radicalizar um pouquinho, né? Eu acho que o fundo imobiliário, ele deveria, não tenho nada contra IGPM tudo bem, ele existe, ele tem a funcionalidade dele, tudo bem. Mas para o mercado imobiliário, na minha visão, deveria ser IPCA e ou CDI, né? Dependendo das condições do fundo. Mas por que eu estou dando essa volta? Para te passar a bola. Por que vocês não têm IGPM e como é que vocês enxergam o risco do IGPM dentro das carteiras e dos portfólios hoje? Então, o indexador em IGPM, ele
naturalmente, ele acaba sendo mais volátil do que o IPCA. Assim, a gente fala que no longo prazo os dois acabam convergindo, mas no meio do caminho aí, realmente, o IGPM ele tem muita volatilidade. E, às vezes, ele acaba se descolando bastante da economia real, como agora a gente vê, IGPM de 30%, quase 40% acumulado. Então, o que vem acontecendo? Contratos que antigamente estavam em IGPM, se ele é um contrato típico, aquele que você tem no seu aluguel, ou eventualmente você pode distratar ele, você tem ali uma multa de 3 meses de aluguel, que a gente chama de típico. Esses, muitos já estão sendo revistos, estão acontecendo quebras de contrato, porque realmente quem tinha um aluguel reajustando 30%, a renda não reajustou 30%, foram empresas, na pandemia, muito menos, ela não teve um incremento de receita aí de 30% e 40%, então já está sendo revisto. Contratos mais antigos, que a gente chama aí de build-to-suit, ou contratos atípicos, onde você tem um prazo muito mais extenso e você tem cláusulas mais travadas para destratar, contratos de 10 anos, 15 anos, o que está acontecendo? Hoje, os contratos estão sendo cumpridos, até por eles serem um contrato de mais longo prazo, mas já está tendo judicialização em alguns casos, muitos inquilinos estão reclamando desse tipo de reajuste, então você tem uma insegurança dentro disso e você vê empresas de grande porte que têm essa capacidade, já muito difícil de você conseguir renovar com ela lá no fim do contrato nesse indexador. E, por outro lado, a gente vê muita dívida na questão, por exemplo, de loteamento ou dívida pulverizada, onde você tinha ali um indexador IGPM. Nesses casos, a gente acha até mais grave. Por quê? Porque muitas vezes são algumas pessoas físicas, às vezes, que não têm um esclarecimento tão grande do que está assinando, do indexador e do impacto que aquele indexador pode ter ali na sua parcela de financiamento, que a sua parcela de financiamento pode sair de R$200 para 250, 260, e aí você não está esperando aquilo, ou aquilo não estava dentro do seu orçamento, né? Então, você pode ter saltos muito, muito significativos. Então, realmente, a gente hoje está evitando o IGPM na carteira por esses dois motivos. Dos contratos que antes a gente acha que o pagador é bom, eventualmente ele vai pedir para renovar aquilo com um outro tipo de indexação. E dos contratos que são para pessoa física ou de crédito, a gente questiona a capacidade que essas pessoas vão ter no futuro de arcar com esse aumento do IGPM, né? Eu, pessoalmente, tenho amigos que vieram falar: Eliton, assinei um contrato aqui, a IGPM, a minha parcela aumentou muito, o que eu faço? Felizmente, a pessoa não teve o esclarecimento, ou não foi dito ali na hora de assinar. Então, a gente tem evitado esse tipo de indexação na carteira. É exatamente isso, e é um ponto de atenção, né? E, assim, é curioso, porque quando o GPM deu negativo, eu lembro como se fosse hoje, que as pessoas começaram a correr atrás dos RIs para perguntar se o aluguel ia andar para trás. E aí começou a se discutir termos de securitização, e algumas operações, ela tinha realmente o repasse negativo, então alguns CRIs poderiam andar ao contrário, né? E outros CRIs, eles somente tinham como correção monetária apenas a variação positiva, então aquilo que era negativo ele fletava, ficava zero ali, entendeu? Então, assim, eu acho que essa volatilidade, ela não dialoga com o que um produto imobiliário representa, tanto para nós investidores, quanto também, como você falou, um mutuário, o cara que comprou o lote dele lá, é uma pessoa, às vezes, que está ali, é um assalariado, né, vamos falar assim, ele está dentro do orçamento dele, e de repente uma explosão que muda uma parcela de R$300, que sobe R$100, R$150, atrapalha totalmente o orçamento dele, né? Então isso não é interessante, na minha visão. Caldeira, tudo bom, cara? Tudo bem, desculpa o atraso aqui, Baroni. Não, fica tranquilo, porque é muito trânsito para o home office, para você sair da cozinha, chegar Quem mora em mansão é assim mesmo, até sair da cozinha, chegar, pega engarrafamento pelo caminho. Até sair assim, de uma ligação e ir para outra aí, que é doido. Quantas ligações hoje, Caldeira? Posso só fazer um comentário? Pode. Não é só a parcela que vai de 300 para 400, né? Às vezes a parcela vai de 300 para 400 e o saldo devedor do sujeito aumentou no ano. É isso. E vai virando uma bola de neve que não tem como. Aí, veja, olha o problema que você acabou de falar, né? A parcela sobe, o saldo devedor aumenta. Aí você pega e fala assim, não, então vamos pré-pagar. É ruim também.
para a estrutura, ou seja, é só coisa ruim que sai disso aí, não tem nada de positivo que sai disso aí, tá certo? Caldeira, quantas ligações hoje? Quantos calls hoje? Mais de 8? Não, Baroni, hoje não foi um dia tão ruim, né? Apesar do mercado hoje estar muito estressado, nossa cota hoje foi bem, então foi um dia mais calmo, mas muita coisa, né? Assim, eu acho que a gente... O mercado tá com muita coisa, né? Então a gente tem fundo de logística que tem compra para liquidar, tem fundo de CRI que a gente está sempre junto com o Elton fazendo um trabalho excelente de... às vezes as pessoas acham que só precisa fazer pipeline na hora de captar, né? Mas o Elton está o tempo inteiro fazendo pipeline, vamos trocar esse papel por outro, vamos isso, vamos aquilo. E, em geral, as cotas dos FIIs estão muito amassadas, né? Então tem muita demanda de agente autônomo, de cotista para conversar, para ligar e tal. Exatamente. Eu participei de uma live essa semana, lá no canal Fique Tranquilo. E eu levantei um ponto, né? Durante a live lá com os meninos. E aí, curiosamente, eu vendo uma apresentação da Rio Bravo, eles trouxeram um slide bem legal, né? E eu vou até aqui falar sobre esse slide. Ativos logísticos negociando a 3.100 metros. Shoppings, na média, negociando a 11.300 metros. Escritórios, na média, a 11.200 metros. E renda urbana, aí vai supermercados, escolas, etc., etc., na média aí a 6.400 metros. Se você dolariza isso hoje... Você tem coisas que estão sendo negociadas aí a $600, né? Não, a 2.500. Ou seja, não é possível que nós estamos todo mundo errado, né? Baroni, não precisa dolarizar, não. Hoje o custo de obra você não faz por menos de 7, 8 mil. O custo de reposição, realmente. Você não faz por menos de 1.800, 2.000 um galpão top. Né? Fora terreno, fora aprovação, fora projeto. Não, mas eu quis dolarizar porque é importante você ter essa referência, né? Imagina que vocês dois são americanos e eu estou aqui apresentando a indústria de fundos imobiliários. Aí eu viro para você, Mr. Caldeira, Mr. Ellington, vamos comprar aqui quanto? Não, manda uma TED aí de $2.500 que você leva 1 metro quadrado de um portfólio AAA. O cara vai achar que eu estou de sacanagem com ele, não tem lógica, isso não faz sentido. Baroni, né? Manda $5.000 que você compra o prédio mais top que tem. É piada, né? Enquanto lá nos Estados Unidos $2.000 para uma casa de papel, né? Os caras, a casa de papelão lá que os caras... É brincadeira isso. É claro que eu estou exagerando, mas é só para mostrar que não estamos... Baroni, assim, você não está exagerando não, na verdade, né? Assim, um dos melhores plays que a gente fez... até um pouquinho antes de começar a Mogno, né? Naquela época a gente ainda tinha um não compete com o Credit Suisse, tanto no absoluto quanto no relativo, foi quando em 2013 a gente olhou e falou, pera lá, o metro da Faria Lima está $8.000, o metro das Ramblas, da Avenida Liberdade, de vários outros lugares no mundo está 2, 3, né? E aí você fica com aquela coisa, pô, será que aqui está caro ou será que está barato? Mas no final não importa, tá errado. O gringo, para o estrangeiro hoje, Brasil, assim, acho que se não tivesse um ambiente de instabilidade tão grande, putz, em real tá barato, imagina em dólar. Exatamente. Ô, Elton, vou jogar uma bomba no seu colo agora e eu e o Caldeira vamos sair correndo e você se vira com essa bomba, viu? Tema, se tivesse aquelas manchetes, né? Polêmica, né? Um tema que a gente vai falar, inclusive, nessa live, sobre essa questão de distribuição, né? Qual é o jeito certo de distribuir, mas tem uma coisa que fica meio escondida, que muita gente não discute, mas eu queria debater com vocês, que é os fundos que cobram taxa de performance, né? Muitas das vezes, essas carteiras são marcadas na curva, né? E o fundo distribui esse rendimento, ele acrua rendimento, distribui rendimento, mas a performance ele cobra ali mensalmente ou semestralmente. Então, é como se ele estivesse se apropriando antecipadamente dessa taxa de performance, e se esse CRI defaultar ou tiver algum problema de fluxo futuro, ele já se apropriou dessa taxa de performance, né? Então, assim, quase que emendando uma pergunta na outra, mas deixa para responder essa segunda parte, essa questão dessa polêmica de como distribui, o jeito certo, o jeito errado, o jeito que meio certo, o jeito meio errado de distribuir CRI, eu estava, de novo, nessa live no canal Fique Tranquilo, a gente até falou sobre isso. O que está faltando um pouco no mercado são algumas diretrizes. O mercado de fundo de CRI cresceu
agora é mais de um terço da indústria, e está faltando algumas diretrizes e cada administrador acaba fazendo de um jeito. Então vamos lá, essa pergunta é grande, ela é polêmica, envolve várias derivadas. Vamos nessa primeira da taxa de performance, aonde que está a encrenca aí no futuro? Então, Baroni, o que nossa interpretação também, inclusive, para esse tipo de fundo é o seguinte, é importante entender que, diferente de um fundo 5/5 que compra debênture e que tem o papel com liquidez, onde você tem o spread de crédito do papel já bem refletindo, já bem marcado, então você compra ali a Petrobras, e aí Petrobras vai piorando, o governo vai intervindo, a qualidade de crédito dela vai caindo, você vai ver a taxa abrindo e, consequentemente, aí, o PU do papel caindo. No papel de CRI é diferente, é muito ilíquido. Então, mesmo que a empresa ela tenha uma deterioração no crédito dela, o administrador fiduciário ele não tem condições de fazer essa marcação na magnitude. O quanto piorou aqui a qualidade de crédito dessa empresa? Porque você não tem negociação no secundário do papel, ou tem muito pouca. Então, ele não consegue mensurar isso. Então, o que ele faz? Ele marca na curva. Então, você comprou ali aquele papel num spread de 200 bips sobre a B de referência dele, ele vai manter aqueles 200 bips até o vencimento do papel. E alguns ainda fazem a variação da B de referência do papel, né, que ainda não é obrigatório. Então, juntando aí uma resposta na outra, não existe hoje uma diretriz para todos os administradores fiduciários. Então, cada um tem uma interpretação da norma da CVM e cada um faz valer a sua interpretação de acordo com o que ele acha que vai resguardar melhor o cotista dele ou não. Então, você não tem uma diretriz aqui para isso hoje. Eu tenho comigo, e aqui eu já passo para o Caldeira, só um segundo, Caldeira, eu já te passo, eu tenho comigo que tudo está certo enquanto você não tem um problema com o CRI. No primeiro problema do CRI, você vai ter uma remarcação geral e vai ser um corre-corre no mercado quando você tiver um problema mais sério dentro de um CRI e isso gerar uma situação complexa de remarcação. Eu quero passar a bola para o Caldeira. Caldeira, eu sei que você quer fazer a observação, mas eu vou começar a levantar uma bandeira e eu já estou avisando vocês que eu vou começar a levantar essa bandeira. De começar a pedir que tenha pelo menos PDD em fundo de crédito. Nossa, eu vi isso hoje. Baroni, antes de mais nada, eu queria lembrar que o MGCR não cobra taxa de performance. A gente acha que em fundo de CRI é muito complicado, justamente por alguns dos pontos que vocês mencionaram. Agora, imagine essa situação. A gente acabou de ter um movimento de abertura de juros importante, né, nos últimos meses ou semanas aí. Imagina se no nosso fundo de CRI, a gente tem um papel que a gente comprou há 6 meses atrás e que hoje ele está com um spread negativo em relação a B. Como tem uma série de fundos que cobram, eu estou com um papel que deveria ter desvalorizado pra caramba, mas meu administrador está marcando ele na curva e eu estou cobrando performance. Então, realmente, enquanto o papel não for marcado a mercado, eu acho que cobrar performance em fundo de CRI é complicadíssimo. Porque basicamente você está se apropriando de parte do risco que o cotista está correndo agora, né? Aquele spread está ficando para o gestor e você não está mitigando o risco, né? Porque você não tem controle disso. Você comentou, você está se apropriando. Você está se apropriando disso agora e o risco está correndo para frente, né? Então, você está diferindo o risco, foi o que eu falei, você está diferindo o risco. Exatamente. Agora, Baroni, voltando na tua questão, e tem até, eu já ouvi aí algumas conversas envolvendo a CVM, no sentido de obrigar fundo de CRI a fazer PDD. Assim, alguém ser contra PDD é falta de bom senso, né? Quer dizer, se eu acho que vou ter um problema no papel, eu preciso me preparar para isso. O que eu não consigo conciliar na minha cabeça, eu não ouvi ainda uma sugestão que me deixasse satisfeito, é como um fundo de CRI vai fazer um PDD sem zerar a distribuição. Meu amigo, por isso que eu tô falando, é uma jabuticaba que a gente vai ter que, é um abacaxi que a gente vai ter que descascar de alguma forma, porque aí você já tá tocando num ponto que eu quero jogar a bola pro Elton, mais uma bomba no colo dele. É quando você tem dois fundos relativamente equivalentes, mas que como tem uma mecânica, uma interpretação ou uma diretriz diferentes, eles distribuem valores diferentes, um acrua, outro distribui na hora, aí as pessoas batem forte no gestor ou batem forte na cota do fundo
e coloca o outro lá em cima, como se fosse o melhor gestor e o melhor fundo de todos os tempos. E, na verdade, é quase que a mesma coisa, porém, uma interpretação, uma diretriz que não está plenamente alinhada, faz com que pareçam produtos completamente diferentes. Gente, vocês não têm noção do tanto que me dói ver isso e não conseguir resolver. Porque se eu tivesse um caminho para a solução, eu resolveria. E a gente aqui que está como o André Bassi falou, né? Eu estou numa câmara de eco aqui, né? Eu fico lá, tudo chega para mim. Eu viro toda hora alguém está falando alguma coisa para mim aqui. E às vezes eu falo, cara, eu não tenho nem como te falar o que eu posso fazer. Você vai ter que entender que esse fundo é praticamente igual a esse, só que nesse exato momento, nesse recorte temporal aqui, esse fundo parece ser melhor do que o outro, e não é. Me ajudem aí, Elton. Então, Pode falar, Daniel. Eu vou um pouco além do Baroni, porque, na verdade, pode ser que eu tivesse carteiras iguais, né, ou muito semelhantes, e que um produto fosse parecido com outro. Mas, a partir de determinadas políticas diferentes de um e outro, aquele que parece melhor, né, aquele que parece que está distribuindo mais, às vezes ele está criando um passivo futuro. Então, ele deixa de ser igual e ele passa a ser, num determinado sentido, pior, né? Ele passa a carregar um risco que a outra carteira igual não tem, porque ela não distribuiu uma inflação por competência, porque não fez alguma coisa que pode gerar um problema para frente. Quer um exemplo prático disso, Baroni? Hoje a gente estava fazendo análise aqui de alguns papéis subordinados, então eu vou dar um exemplo prático aqui de como acontecem as coisas. Vamos supor que eu tenho um papel que ele é subordinado IPCA mais 12, mas que ele tem 6% de inadimplência. Só que não existe PDD para isso. Então você só vai ver isso no final do papel. Então esse fundo ele vai distribuir 12 e os 6% só vai ser compensado no vencimento do papel. Um outro fundo que tem um papel IPCA mais 6, os dois têm a mesma rentabilidade, só que um está tomando 6 de prejuízo e tem 12 no total. Por exemplo, se esse vai ter uma carência de amortização, às vezes você tem um devedor muito bom por trás, ele pede uma carência de amortização, você não vai conseguir distribuir a inflação naquele momento, mas ela vai ser distribuída futuramente. Esse fundo vai distribuir um dividendo menor, apesar dele estar tendo um ganho melhor, com a melhor qualidade de crédito. O outro vai estar distribuindo 12 e jogando a PDD dele, botando uma bomba relógio dentro do fundo e armando ela para ela detonar no fim do papel. Então, infelizmente, hoje esse tipo de distorção acontece e isso cai no colo do cotista lá no fim. Porém, agora ele acaba vendo um dividendo maior. Aí começa a fazer novas emissões para diluir esse problema e ele passa batido lá na frente. E ele passa batido lá na frente. Vamos diferindo o risco. Criamos esse diferindo o risco. Ele antecipa todo o resultado e difere o risco para diluir lá no futuro. Antes de eu ir para uma pergunta muito importante do João Carlos, na verdade é mais uma observação do que uma pergunta, eu vou colocar aqui do último Vingador, né? É só desligar o telefone, Baroni. Gente, vocês não têm noção, eu acho que eu vou ter que escrever, eu vou parar de ser analista de fundo imobiliário e vou escrever um livro sobre psicologia do investidor de fundo imobiliário. Porque assim... A gente vai, se o Baroni desligar o telefone, a gente vai lá no Goiás achar ele, fica tranquilo. É bem isso, porque assim... Tributação, vai tributar. Aí o Baroni começa a correr atrás de político, começa a fazer live com político. Eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, eu fui fazer live e vai correndo atrás e conversa com 200 gestor, com um monte de gente, assessoria de não sei quem, tal. Conseguimos resolver, beleza. Aí você tira esse bode da sala, aí começa a falar que agora o fundo imobiliário não corrige para a inflação, porque a inflação explode, aí a pessoa pega os últimos 12 meses, ou sei lá o quê, e aí não corrige, agora o fundo imobiliário não presta, porque não corrige pela inflação. Aí eu vou lá, ponho um monte de gráfico, mostro que se você fizer uma boa diversificação seletiva, você tem uma boa proteção contra a inflação, e se você puder reinvestir um pouquinho, você se protege, assim, é um colchão de segurança a mais. Aí eu tiro esse bode da sala. Agora surgiu outro bode, seu Daniel. Eu acho que as pessoas falam assim, bom, o Baroni resolveu um, vamos criar outro para ele. Agora começou a chegar para mim, já chegou acho que umas 5 hoje, só hoje, de que se um fundo falir, se o cotista agora vai ter que colocar dinheiro no fundo também. Eu falo, mas, gente, pelo amor de Deus, você vai pegar um fundo de 3 bilhões, vai falir o fundo, ainda vai ter que fazer o sujeito vender carro, 300, 400 mil cotistas para pagar. Então, assim, eu vou ter que escrever um livro, vai chamar Psicologia do Investidor fundo imobiliário, porque é um ser que precisa ser estudado
na vírgula, porque é como ele gosta de não ter paz, entendeu? Mas tudo bem, faz parte do nosso trabalho aqui. Agora o seu João Carlos fez uma pergunta, uma provocação excelente. Professor, os fundos que acruam a correção nem sempre entregam para o cotista que correu o risco do carrego do papel, pois eles fazem novas ofertas e acabam distribuindo para os novos entrantes. Concordo plenamente, João Carlos, é uma encrenca isso mesmo, mas aí que tá, quem é o culpado? Porque se você for ter que esperar também toda a inflação ser distribuída para você fazer uma emissão, você não vai fazer emissão. Como é que eu saio desse balaio de gato aí, ô Caldeira? Essa é mais simples, né, Baroni? Quer dizer, na hora de você montar a tua carteira, você tem que tomar um cuidado, que é entender se aqueles CRIs, eles pagam a inflação de maneira mensal, semestral ou anual, né? Então, eu acho que o gestor tem a prerrogativa de eventualmente girar um papel com uma correção anual, pagar antes e tal. Agora, no limite, se a gente extrapolar o raciocínio do João, mesmo num CRI que paga mensal, eu tenho esse problema, né? Porque imagina o cotista que carregou o fundo 20 dias e vendeu, e a inflação vem no mês que vem, né? Essa inflação acabou caindo na mão de outro cotista. Então, esse é um problema que, de fato, é insolúvel. O meu problema aqui não é essa minúscula, no limite, transferência de renda entre o cotista que ficou X dias e o outro que recebeu. O problema é você, na minha visão, é distribuir a inflação por competência. Porque você não tem certeza que ela vai virar caixa. Como o Elton falou, imagina que eu tenho R$100 num CRI e a inflação foi 10. Só que eu não recebi esses 10. Né? Eu corrigi aquele papel por 10 e aí eu tenho caixa no meu fundo, eu vou lá e pago os 10. Só que aí esse CRI tem uma inadimplência de 5%. Cadê meus 10? Né? Eu não vou ter esse dinheiro para pagar. Então, o meu problema aqui é mais caixa e competência do que essa questão que, de fato, o João está correto, ela existe, e aí ela vai depender do termo de securitização de cada papel, mas aí não tem como fugir disso. Maravilha. O Wellington, com base nisso que o João aqui levantou e que o Caldeira colocou, nós temos um ponto aí que é muito importante, que às vezes também passa desapercebido. É o perfil do fundo. Se você tem um perfil de um fundo, por exemplo, que faz mais operações BTS, às vezes essa correção ela tem que ser anual, porque tem que estar casado com o fluxo lá, né? Então, quando eu falando, são muitas derivadas, né? Você vai ter que ir entrando e desdobrando e tentando ver o que é possível e o que não é. E às vezes, como o Caldeira falou, nem sempre também o gestor vai querer desfazer daquele papel para realizar aquela inflação e antecipar, né? Ele quer ter esse carrego. Então, eu vou te jogar uma situação muito legal que o André Bassi também colocou, que pode ser que nós caminhemos para classes entre fundos imobiliários. Ou seja, a cada nova emissão você cria uma classe e, dado o momento, você vai unificando essas classes. Você acha que pode ser um caminho aí dentro desse processo de amadurecimento? Acho que sim, você dá mais oportunidades para o investidor, dependendo do que ele está se adequando, eu acho que é sempre válido. É sempre importante ele entender também que, por ele ser um produto estruturado, ele tem que entender que ele está investindo num produto de crédito estruturado. Então, você tem uma maleabilidade ali, e exatamente por isso é um produto onde você consegue melhores taxas e você consegue dar um crédito de um prazo maior também, com a série de estruturas, mas, eventualmente, você não tem isso tudo padronizado. Então, por isso que alguns CRIs eles pagam anual, alguns CRIs pagam mensal, alguns têm 2 meses de delay da inflação, alguns têm 1 mês de delay da inflação. Então, isso tudo está mesclado ali dentro, e o cotista está se beneficiando do quê? Por eu ter essa maleabilidade de fazer essas propostas diferentes para os empresários, é ali onde você vai ter uma melhor taxa e você está dentro de um produto onde você tem liquidez também para esse tipo de crédito que é extremamente líquido. Eu acho que aí, principalmente para fundo de CRI, a indústria veio com uma solução muito elegante para isso, né? Porque a gente viu os fundos de debêntures, por exemplo, sofrendo
resgates e as taxas abrindo para caramba, as empresas tendo dificuldade de captação no mercado, você travando o mercado de crédito inteiro, Banco Central intervindo para resolver o problema. E aqui não, aqui se arrumou uma solução elegante, que é colocar dentro de um fundo fechado, onde o gestor não é pressionado a vender os papéis por causa de momentos de mercado, você não prejudica as empresas, as taxas para as empresas não abrem por causa disso, e ao mesmo tempo você não deixa o investidor ali preso para sempre naquele papel, se amarrado, você dá uma liquidez para ele através do secundário. Então, eu achei uma solução muito elegante. E, realmente, se você pode adaptar isso para eventuais tranches, né? Exatamente. O Caldeira, eu vou levantar uma bola bem... Oi. O mercado de fundo imobiliário, ele tem um problema... não é um mercado de fundo imobiliário, né? Quer dizer, qualquer mercado, né? As pessoas querem comprar quando está caro e não querem quando está barato. A gente tem um agravante que, na hora que está tudo barato, como agora, é difícil fazer oferta porque as coisas negociam abaixo de patrimonial. Se a gente pudesse fazer uma emissão numa cota com patrimônio segregado, putz, isso é maravilhoso. Exatamente. Quem sabe seja o nosso futuro aí. Mas, Caldeira, você parece que leu minha mente. Eu ia entrar exatamente nesse ponto, né? Me corrija se eu estiver errado. A MGCR hoje negociando a 90, 91, uma patrimonial aí de 94, 95, uma taxa média ponderada na carteira aí IPCA mais 6,3 e CDI mais 2,80, tá? Na média ponderada. Aí você olha para o mercado primário, ou seja, de originação, com as taxas como estão hoje, você facilmente conseguiria trazer coisas assim, a IPCA mais 7, CDI mais 4, e com risco baixo. Você poderia melhorar. Essa dicotomia do mercado de fundos imobiliários, ela é algo que é difícil você destravar, né? Porque as pessoas estão muito sensíveis a qualquer movimento do gestor. Então, como você disse, para um lado ou para o outro, ontem eu até fiz uma provocação que eu trago aqui para todo mundo, né? Imagina assim, eu vou fazer uma emissão abaixo do patrimonial, só que o custo da emissão vai ser 50 centavos, e eu vou trazer um cap 20% acima melhor do que eu tenho. Ou eu vou fazer uma emissão acima do patrimonial, só que com um custo de 4%, e eu vou trazer uma coisa igual ou um pouco inferior. Então, assim, se você tentar encontrar o mundo perfeito, o timing perfeito, toda essa confluência de fatores que favorecem fundo, gestor, etc., se nós não formos para essa subclasse, eu acho que vai ser impossível crescer o mercado daqui a pouco, porque vai ser difícil essa confluência de astros para que tudo dê certo. Então, queria a sua opinião com relação a essa dicotomia aí. Baroni, a gente, em alguns fundos nossos, em algum momento do tempo, fez ofertas abaixo patrimonial, a gente viu quanto isso custa, né? E a gente, até como um gestor de fundos, que é cotista de muitos outros fundos, virou chato com isso, né? Pô, briguei com o Safra até, que no final acabou nos ouvindo e nem fez aquela oferta. Brigamos com um monte de gestor, pô, não dá para fazer oferta nesse preço e tal. Mas eu confesso que a gente levantou a bandeira errada. No final, o problema não é se a... Você deu um ótimo exemplo. Cara, eu faço uma oferta R$1 abaixo patrimonial com 0,5% de custo, é muito melhor do que fazer uma oferta R$2 acima de patrimonial com R$4 de custo. Eu acho que a gente tem que parar de falar em oferta abaixo e acima de patrimonial, e a gente tem que falar em oferta dilutiva ou oferta accretive, né? Não sei qual a melhor palavra para dizer isso. Se eu vou fazer... A gente está fazendo uma oferta... Tá bom, enfim. Se a gente faz uma oferta que o meu dividendo por cota vai passar de 80 centavos para 85 centavos, eu quero que se dane qual é o preço patrimonial e o preço da oferta. Se eu fizer uma oferta R$5 abaixo patrimonial e minha renda por cota subir, ela tem que ser feita. De outro lado, se eu fizer uma oferta acima de patrimonial e minha renda por cota diminuir, ela não pode ser feita, né? A gente vê nos Estados Unidos muitos REITs que ao longo de décadas conseguem trimestre a trimestre, semestre a semestre, ano a ano, aumentar o dividendo por cota. A gente tem que começar a buscar isso, olhar isso. Porque se eu tenho lá um fundo que faz oferta no preço que for, e todo ano ele me entrega um dividendo maior por cota, para mim tá ótimo. Agora, isso aí sim, né? Isso não resolve momentos como agora, né? Que a gente olha
coisas negociando a $600 o metro, a 30% de custo de reposição, 50% de custo de reposição, e eu falo, poxa, eu queria ter mais 500 milhões para comprar, e não dá para captar, porque o mercado tá, vamos dizer, a janela está fechada. Não é nem questão de ser abaixo ou acima, é que o mercado não está líquido para captação, né? Por isso, mas por hipótese, vamos dizer que tivesse demanda para uma oferta agora a R$90 do MGCR. Não ia dar para fazer R$5 abaixo patrimonial, né? Porque eu não consigo comprar CRI com desconto suficiente para justificar. Agora, se eu pudesse fazer uma classe com patrimônio segregado, beneficiaria todo mundo. É isso que a Érica perguntou, né? A nossa professora investidora, Érica, é basicamente você ter um fundo mãe e você ter outras classes. Então, assim, a Érica quer entrar nessa emissão do Caldeira, que vai fazer uma alocação específica dentro das condições de mercado hoje. Então, você vai entrar numa classe que não é a 11, vamos falar assim, é outra classe, né? E aí futuramente, isso pode se pensar em fundir, etc, etc. E vai começar a ter um mercado até mais arbitrado, porque aí eu posso vender uma e comprar outra, e quando tiver uma fusão ali, você se capturar alguma sinergia também. Enfim, são hipóteses que a gente tem que começar a colocar na mesa. O Caldeira, hoje a nossa live vai ser um pouquinho mais rápida, que a ideia é só realmente levantar esses pontos, a gente já passou bastante sobre eles. O último que eu quero fechar é com relação à velocidade de alocação. É um tema que também... Opa, acho que ele caiu lá. É um tema extremamente denso, que assim, eu tenho um fundo de 100 milhões, 150, 200 milhões, legal, eu consigo originar algumas coisas, eu já tenho algumas operações parqueadas, eu já tenho alguma coisa que eu aloco rápido. Aí o meu fundo começa a ir para 500 milhões, 1 bi 200, aí eu já começo a virar a festa do caqui. Eu já perco a identidade do fundo, eu já começo a comprar cota de outro fundo imobiliário, eu já começo a abrir muito o meu mandato, porque eu já não consigo mais manter essa ponta essa celeridade de alocações. Então, assim, como é que é a tua visão com relação a isso, Caldeira? Como é que se cresce de maneira sustentável num fundo de CRI? Baroni, a gente tem um exemplo... Desculpa, gente, acabei tendo probleminha técnico. A gente tem um exemplo notável, que para mim é a Quineia, né, que cresce, e o Flávio faz o trabalho excepcional, e ele chegou num tamanho que ele cresce e aloca rápido, porque ele gera o CRI dele. Não, eles estão conseguindo 3 emissões ao mesmo tempo. O mercado fechado, eles estão fazendo o KNSC, anunciou Canip e vai anunciar possivelmente logo e oferta HY, de bilhão, que aprovou na Assembleia. Negócio assim... então, vamos esquecer os 3 Flávio, veículos que ele chegou num lugar muito bom. Mas, assim, o Wellington faz um trabalho excepcional e a gente faz muita pressão nele também para que ele sempre capte o que ele consegue alocar rápido, né? As 2 ofertas de cerca de 70 milhões que a gente fez do MGCR, em 45 dias estavam mais de 90% alocadas, tá? Isso é óbvio, é muito legal, é bacana. A última teve positivo. em 15. É muito positivo para o fundo, mas talvez alocar em 30, 40 dias seja ótimo, mas talvez não seja possível com a escala, né? O que não pode é escorregar para 6 meses, 8 meses, 1 ano com o caixa no portfólio e não conseguir alocar. Agora, é um desafio muito grande para o gestor fazer o pipe sem ter o dinheiro, não é? Quer dizer, então, a gente for parceiro e tal, mas você tem um pouco, vamos dizer, a gente tem um pipeline de 100 milhões, a gente capta 100 milhões, uma operação cai, alguma coisa, você ficar com um pequeno caixa e alocar isso em 2, 3 meses, acho que não tem problema algum. Na minha visão, a não ser que o gestor consiga chegar no tamanho do Flávio, né, da Quineia, que ele vai nas empresas e fala, Baroni S.A., o senhor quer 300 milhões de um CRI? Né, a empresa fala, quero. Eu prefiro crescer com mais ofertas menores e alocar esse capital de forma rápida e dentro do mandato e sem perder a identidade, do que fazer uma oferta de 500 milhões e ter que comprar alguma coisa que não é bem o que eu queria, ou demorar mais para alocar.
tem gente que olha e fala, essa estratégia é burra, porque na janela aberta você devia captar 500 e depois você se vira. Mas aí eu vou gerar uma ineficiência para o fundo que no longo prazo vai me prejudicar. Então, eu sou a favor de ir crescendo com mais frequência, menos dinheiro por vez. Acho que está no mudo, Baroni. Baroni, está no mudo. Não, então, só para a gente concluir aqui, a sua visão com relação a esse ponto, assim, que você pode adicionar aqui para a gente. Essa ponta de originação, para mim, é o grande divisor de águas de um fundo de CRI. Como o Caldeira falou, o que trouxe o Quineia até aqui foi ponta de originação. Esse é o grande divisor de águas. Quem não tem uma ponta de originação forte, invariavelmente vai ter algum problema na frente, né? Como é que é a sua visão sobre isso? Mas concordo, né? Assim, o gestor do fundo de CRI, que a gente brinca, né? Que consegue beber água limpa, né? Que consegue originar a operação direto na fonte. Ele tem duas vantagens, não é uma só, né? Não é a capacidade de trazer o papel para o fundo. Além de trazer o papel para o fundo, ele não paga um intermediário que ia diminuir o retorno melhor e ele consegue alocar mais rápido. Olha, eu consigo fazer um CRI de 15 milhões para você, de 12, e aí consegue um papel tailor-made para gente, Não sei só para mim. Acho que, dando sequência aqui para o Daniel, acho que é bem isso. Você tendo uma originação, você consegue fazer a caixinha direto para o empresário, né? Você consegue moldar aquilo também na característica do fundo e você consegue estruturar a operação, matando ali os intermediários e jogando o ganho para dentro, né? A gente, por exemplo, tem uma operação dessa na carteira. Se você vê aí a operação de Pais e Gregory, você batendo o olho nela, uma operação de PCA mais 10, num fundo que eu me denomino high grade, você vai estranhar, né? Mas quando você olha aí a descrição da operação, é financiamento de incorporação de uma empresa bem sólida, que é a Pais e Gregory, onde eu estou financiando só 80% de um terreno e eu só estou financiando a aquisição do imóvel no Itaim Bibi. Então, você tem o imóvel numa região extremamente nobre de São Paulo, com LTV aí de 80%, pela briga de incorporadora que tem aqui, você consegue se desfazer disso muito fácil. A incorporadora é muito boa, então o LTV ele parte de 80% e vai até 55% com a entrega do empreendimento. E como que a gente conseguiu essa taxa? Originando direto junto com uma casa parceira, né? A gente faz muito isso. Hoje, pelo tamanho do fundo, essa operação inteira, por exemplo, eu não tomaria, eu estouraria meus limites de risco no fundo, que são de 10% por operação. Então, você toma junto com a casa parceira e tem essa troca saudável para você estar alocando fundo e, mesmo assim, trazendo um risco-retorno bem mais adequado para o cotista e fazendo originações muito boas. A operação de Oba, que tem hoje na carteira aí também a 6,5, é uma operação que a gente fez também nesse sentido. Então, foi direto também uma operação primária. Então, a gente vem nessa tocada de originações internas, fazendo com parceiros, porque hoje o Quineia, ele tem uma força muito grande que ele chega lá e bate na porta e fala, 300 milhões, eu tomo tudo. Então, como eu sou pequeno, eu preciso fazer, às vezes, um consórcio, tomar com umas 2, 3 casas que estão num momento igual ao meu, para a gente conseguir fazer frente aos grandes players hoje também. Esse é o famoso Club Deal, né? Famoso Club Deal. Caldeira, para a gente encerrar, hoje a live tinha a proposta de ser um pouquinho mais rápida mesmo. Acredita que o mercado de CRI, fundo de CRI, pode chegar aí a pelo menos 40%, 50% pelos próximos 3 anos, aí? Baroni, eu acho que a gente vai passar por fases, né? Quer dizer, o mercado de CRI, ele cresceu, fundos imobiliários de CRI, né? Cresceram de uma forma muito mais rápida do que o resto, do que as outras classes agora, né? Passou a ser... E eu acho que a gente vai passar aí no futuro próximo por um momento de expansão do tijolo que ficou para trás. Não sei se chega a 40%, 50%. Agora, eu adoro uma frase do Martin Fass, né? Que está lá na Core, e que o Martin, ele fala, as pessoas me perguntam se meu fundo bateu o IFIX.
E aí eu falo, bom, um gestor de ações me pergunta se o fundo bateu o IFIX. E aí eu respondo para ele, o seu fundo bateu o Ibovespa mais um índice de renda fixa misturado? Né? Porque no final, eu não sei se faz tanto sentido a gente olhar o IFIX junto com esses fundos de CRI todos, né? Porque tem uma dinâmica muito diferente. Mas acho que vão continuar crescendo, mas eu acho que o tijolo volta a crescer assim que o cenário der uma melhorada. É exatamente isso. Gente, muitíssimo obrigado. Quero desejar um restinho de semana para todo mundo. Um bom restinho de semana. Essa semana voou, né? Passou muito rápido. Já entramos em setembro e já vamos começar lá no dia 8, né? Tem um feriado meio prolongado aí que deve ainda deixar a semana que vem ainda mais rápida. Elton, obrigado pela participação. Seja bem-vindo quando precisar. Estamos com as portas abertas, tá bom? Obrigado, gente. Agradeço a oportunidade para estar aqui falando para todo mundo. Caldeira, e é isso aí, tá bom? Quando quiser também falar dos outros fundos aí da prateleira, tá sempre disponível, tá certo? É isso aí. Quando quiser fazer pergunta difícil, chama a gente, Baroni. Tá certo. Gente, muito obrigado, valeu e até a próxima. Bom restinho de semana. Um abraço. Até, um abraço. Tchau, tchau.